Se há algo que os filmes de terror hollywoodianos nos ensinaram é que quando alguém está possuído por um demônio, não se liga para um pastor de algum megatemplo com lindos ternos da Dolce Gabbana ou relógio de 60 mil reais. Você chama um padre. E para entender o que é um exorcismo de fato, é preciso ir além dos clichês do cinema e da farsa de certas denominações. É preciso mergulhar na história, na teologia e na prática pastoral da Igreja Católica. Mas afinal, o que é um exorcismo e como ele é praticado hoje pela Igreja? No cristianismo, a prática do exorcismo adquire um fundamento novo e definitivo: a autoridade única de Jesus. Nos evangelhos, o exorcismo não é um gesto periférico, mas um sinal claro da chegada do reino de Deus. Jesus expulsa demônios com autoridade própria, sem recorrer a fórmulas mágicas, revelando-se como o Messias prometido que veio derrotar as forças do mal. Como afirma São João, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O primeiro milagre público de Jesus registrado pelo Evangelho de Marcos é justamente a libertação de um homem possuído por um espírito impuro. Ao longo dos evangelhos, essa realidade se repete, deixando claro que Jesus possui autoridade real e divina sobre os demônios. Essa autoridade não terminou com a ascensão de Cristo, mas foi transmitida à igreja. Em Mateus 10:1 e 10:8, Jesus concede aos apóstolos o poder de curar doenças e expulsar espíritos impuros. Essa autoridade continua nos Atos aos Apóstolos, onde vemos os discípulos realizando exorcismos em nome de Jesus Cristo, como parte da missão evangelizadora da igreja nascente. A patrística confirma a continuidade dessa prática desde os primeiros séculos. São Justino Martírio, em sua apologia, afirma que os demônios ainda são expulsos pelos cristãos que invocam o nome de Jesus Cristo. São Irineu de Lyon escreve que os verdadeiros discípulos de Jesus têm poder de expulsar espíritos malignos. Tertuliano menciona que os pagãos eram frequentemente confrontados com a realidade do poder de Cristo durante os exorcismos. Portanto, a tradição é clara: Jesus tinha autoridade sobre os demônios e confiou esse poder à igreja, e essa missão continua há séculos. Do ponto de vista teológico, é essencial distinguir entre sacramentos e sacramentais. Os sacramentos, como o batismo, a eucaristia, a confissão ou a unção dos enfermos, foram instituídos diretamente por Jesus e comunicam a graça pela própria ação realizada, desde que não haja obstáculos no sujeito. O exorcismo, por sua vez, é um sacramental, isto é, um rito sagrado instituído pela igreja com o fim de preparar a alma para receber a graça e de santificar diversas circunstâncias da vida cristã. Ele não age como sacramentos, mas invoca a intercessão de Deus para proteger contra as influências demoníacas e preparar a pessoa contra o mal espiritual. Historicamente, o uso do exorcismo já está presente nos ritos catecumenais da igreja primitiva, com forte influência da tradição judaica de orações de libertação. A teologia do exorcismo foi posteriormente sistematizada por autores como São Tomás de Aquino, que o trata como parte do poder de Cristo exercido pela igreja. Atualmente, a igreja distingue entre dois tipos de exorcismo: o exorcismo menor e o exorcismo maior. O exorcismo menor, ou simples, aparece principalmente dentro de ritos litúrgicos, especialmente na preparação para o batismo, tanto de crianças quanto de adultos. Esse exorcismo tem caráter preventivo, protetivo e catequético, visando libertar o catecúmeno do poder do pecado e prepará-lo para a vida de Cristo. As orações utilizadas fazem referência direta à libertação do pecado original e à invocação do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, enviaste teu Filho ao mundo para libertar o ser humano do domínio das trevas. Liberta esta criança do pecado original, faça dela templo da sua glória e envia teu Espírito Santo para habitar nela. Essas fórmulas podem ser proferidas por qualquer sacerdote ou diácono, e as orações de libertação semelhantes podem ser feitas por qualquer fiel em sua oração privada. Vale frisar que elas não pressupõem possessão demoníaca, mas integram a espiritualidade cristã cotidiana como luta contínua contra o pecado, o mundo e o diabo. A regulamentação atual desse rito está descrita no documento, publicado em 1999 pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, como revisão do Rituale Romano de 1614. Ele substitui o antigo rito, mas preserva seu conteúdo essencial. Segundo a disciplina canônica, o exorcismo maior só pode ser realizado por um sacerdote autorizado expressamente pelo bispo diocesano, exige discernimento criterioso, com investigação multidisciplinar da condição da pessoa,
incluindo avaliação médica e psicológica. Não pode ser realizado em público, filmado nem divulgado a fim de proteger a dignidade da pessoa envolvida e evitar sensacionalismo. No Brasil, há cerca de 40 exorcistas oficialmente nomeados pela dioceses, entre mais de 22 mil presbíteros, segundo os dados da CNBB. A raridade desse rito se deve ao rigor do processo. Segundo o padre Francisco Bamonte, presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, para cada 5 mil pedidos, apenas um é confirmado como verdadeiro caso de possessão. A teologia moral ensina que se deve evitar dois extremos: atribuir tudo ao demônio como se ele tivesse onipotência e negar sua ação completamente, o que compromete a realidade revelada da luta espiritual. O exorcista, portanto, deve ser prudente, equilibrado e profundamente espiritual. O rito do exorcismo maior, conforme estabelecido no documento oficial, é uma celebração litúrgica solene e complexa, que manifesta visivelmente a autoridade da Igreja sobre os espíritos malignos por delegação do próprio Cristo. O rito exige não apenas sólida formação teológica e espiritual do exorcista, mas também o discernimento clínico e pastoral acurado, dada a delicadeza do estado físico e psicológico e espiritual do processo. A celebração geralmente é realizada em um local reservado, longe da curiosidade pública, a fim de preservar a dignidade da pessoa. O sacerdote usa sobreliz e estola roxa, a cor litúrgica do combate espiritual e da penitência. O rito pode durar várias horas, e às vezes se estende por mais tempo do que uma celebração de Eucaristia, especialmente quando o espírito se manifesta com resistência. O rito se inicia com o sinal da cruz sobre o próprio sacerdote, sobre os presentes e sobre o possesso, seguido da aspersão com água benta, símbolo da regeneração batismal e recordação da vitória de Cristo sobre o pecado e o demônio. Em seguida, o exorcista ajoelha-se e inicia a ladainha de todos os santos, invocando a intercessão do corpo místico de Cristo, pois o exorcismo não é um ato isolado, mas uma oração de toda a igreja militante unida à igreja triunfante. A ladainha é uma referência às antigas orações do breviário romano e à tradição monástica medieval, nas quais os santos são invocados como aliados diretos na batalha espiritual. Após a ladainha, são recitados o Pai Nosso, o Salmo 53 e outras orações de súplica. Essas partes seguem a lógica dos salmos imprecatórios, frequentemente utilizados na tradição monástica como clamores pela justiça divina contra os poderes das trevas. A seguir, inicia-se o coração do rito, a sessão imperativa. Aqui, o sacerdote invoca a autoridade de Cristo e ordena que o demônio se identifique e abandone a pessoa. Essa oração segue a fórmula clássica e remete à tradição patrística de confrontar diretamente o demônio, com base em Marcos 1:25 e Lucas 4:35, quando Jesus ordenou aos espíritos que saíam sem fazer mal. A ordem é feita com total confiança na autoridade divina, pois o exorcista age em persona ecclesiae, sustentado pela autoridade de Cristo. Essa fórmula também cumpre os critérios canônicos do CDC, está enraizada nas práticas dos primeiros séculos, documentadas em autores como Orígenes, Tertuliano e São Justino Mártir. Na sequência, são proclamadas diversas leituras do Evangelho, normalmente 4 ou mais, centradas nos milagres de cura e expulsão de demônios. Em seguida, o sacerdote recita o Cântico de Maria, que exalta a humilhação dos poderosos e a exaltação dos humildes, o Cântico de Zacarias, proclamando a libertação do povo das mãos dos inimigos, e o Credo Atanasiano, uma profissão solene da fé trinitária, crucial quando se combate o pai da heresia e da mentira. Esses textos litúrgicos consolidam a verdade revelada e funcionam como armas espirituais, como afirma São Paulo, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O sacerdote impõe as mãos sobre a cabeça do possesso e faz 12 sinais da cruz sobre o corpo da pessoa, número simbólico e remete aos 12 apóstolos, ao povo eleito e à totalidade da missão salvífica da Igreja. É um gesto de selamento e purificação, reiterando a soberania de Cristo. A repetição e a estrutura prolongada do rito não são mero formalismo. O demônio, ser espiritual dotado de vontade pervertida, pode resistir, zombar ou até tentar confundir. A cerimônia termina com uma oração de encerramento profundamente eclesial e cristocêntrica. Deus onipotente, suplicamos que mantenhas longe esse espírito maligno, que ele não volte mais. Que a paz e a bondade do nosso Redentor tomem posse dessa pessoa, que não temamos mais o mal, pois o Senhor está conosco. Este encerramento lembra que a libertação plena não vem do rito em si, mas de Cristo. A função do exorcista é mediar esta graça pela oração, pela palavra de Deus e pela autoridade apostólica confiada na Igreja. Apesar de parecer estranho para quem não está familiarizado, o exorcismo, longe de ser um espetáculo sombrio ou uma atração de palco para manipular os simples, é uma oração solene, profundamente enraizada na tradição apostólica da Igreja Católica. Sua essência não é o sensacionalismo, mas a autoridade silenciosa do Cristo ressuscitado agindo por meio da Igreja. Trata-se de uma súplica litúrgica,
um ato de fé e combate espiritual que exige discernimento, humildade e vida sacramental intensa. Ao contrário do que mostram os filmes, e mais perversamente do que ensinam certos grupos de religiosos modernos, o exorcismo não é gritaria, teatro e nem confronto físico. É oração metódica, composta por leituras bíblicas, invocações dos santos, sinais sagrados e súplicas dirigidas a Deus. A única diferença é que nesse caso a oração inclui comandos imperativos ao demônio, conforme o próprio Cristo ordenou aos apóstolos. A tradição católica ensina que o mal só tem poder real quando há consentimento humano ao pecado, ao ocultismo ou à rejeição da graça. Fora isso, seu poder é limitado. A vida cristã, sustentada pelos sacramentos, pela oração e pela confissão frequente pela Eucaristia, é por si só um escudo espiritual contra qualquer investida demoníaca. A última palavra pertence a Deus, não ao diabo e muito menos ao oportunismo religioso.